Imagina isso, você aceita o desafio de interpretar Jesus para milhões de pessoas e de repente começa a ser atingido por raios, ter cirurgia no coração, crises estranhas, noites de opressão espiritual dentro de casa. Coincidência? Ou será que quem se levanta para mostrar Cristo para o mundo mexe com o mundo espiritual real de combate? Antes de eu te mostrar e te contar o que está acontecendo com o ator de Tetsusen, faz uma coisa agora. Deixa o like, se inscreve, comenta Jesus é quem me guarda na batalha e compartilha para mais gente acordar para essa realidade de batalha espiritual. Sempre que Jesus aparece, o inferno reage. Ao longo da história, quase todos que se colocaram na frente das câmeras de batalha para representar Jesus sentiram um peso diferente. Robert Powell, o Jesus do clássico Jesus de Nazaré de 1977, já contou em entrevistas que tentar interpretar Deus é, nas palavras dele, um atalho para um colapso nervoso. Ele fala do impacto mental e emocional de viver esse papel, de como precisou tomar cuidado para não quebrar por dentro ao tentar carregar algo tão maior que ele. E houve momentos em que pessoas passaram a tratá-lo como se ele fosse o próprio Cristo, ajoelharam diante da imagem dele e ele teve que dizer: não se ajoelhe diante de mim, eu sou apenas um ator, só Jesus merece adoração. Só isso aí já mostra a confusão espiritual que pode surgir quando alguém empresta o rosto para a história de Jesus, a história bíblica. Depois veio Jim Caviezel, em A Paixão de Cristo, muito famosa, os bastidores são quase inacreditáveis. Ele foi atingido, irmãos, por um raio. Isso mesmo, enquanto gravava o Sermão do Monte. Teve ombro deslocado carregando a cruz. Sofreu pneumonia, hipotermia, arritmia, infecções, perdeu muito peso. Ele mesmo disse que foi avisado que aquele papel poderia custar a carreira dele, mas sentiu que era um chamado de Deus. De novo, pode chamar tudo isso de coincidência, mas é uma coincidência que vem sempre quando Jesus é colocado no centro, quando Jesus é levado ao mundo. Agora, a vez de Tetsusen, chegamos a Jonathan Rumier, o ator que interpreta Jesus na série, a maior produção sobre Cristo da história. A série já alcançou algo em torno de 280 a quase 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. Comenta aí se você já assistiu também. Muita gente que nunca pisaria numa igreja, ou nunca pisaram, começaram a ler a Bíblia através dessa série, acompanhar. Em várias entrevistas, Jonathan tem falado sobre batalhas espirituais intensas. Ele diz que ficou mais hiperconsciente da guerra espiritual desde que começou a interpretar Jesus. Relata momentos de dores físicas repentinas, palpitações cardíacas inexplicáveis, durante gravações que sumiam quando os exames médicos não apontavam nada. Ia lá, fazia exames, não dava nada. Fala de dias de forte opressão, sensação de peso, como se algo quisesse paralisar, calar, sufocá-lo. Não é à toa. A própria Bíblia já explicou o que acontece quando a mensagem do reino começa a alcançar muita gente. Jesus disse na parábola do semeador: quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no coração. Ou seja, há uma perseguição à semente, que é a palavra, não só ao semeador. Quando um projeto como o Tetsusen coloca Jesus na tela do celular, da TV, da sala de estar de milhões, é evidente que Satanás, o inferno, não vai ficar calado, ele vai se levantar. Não é superstição, é Bíblia. A gente não está falando isso para fazer sensacionalismo, mas para lembrar o que a palavra nos ensinou. Efésios 6:12. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. A 1 de Pedro 5:8, a carta diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ainda em Mateus 13, o inimigo tenta roubar a semente, assim que ela caía ali no solo, para não encontrar local que venha dar produção. Então, faz sentido. Quando um ator empresta a voz, o rosto e a vida para representar Jesus diante de milhões, quando uma produção inteira se organiza para contar a história do Evangelho ou dos Evangelhos de forma criativa e profunda, quando milhões de pessoas começam a seguir, se emocionar, voltar para a fé, a ler a Bíblia, perdoam, entregam a vida a Cristo, sente aquela paz através do Espírito Santo, é claro que haverá contra-ataque espiritual. Mas isso não significa que todo problema é demônio, nem que a pessoa é coitada. Significa que existe batalha invisível, irmão. Invisível, mundo espiritual, sobrenatural, metafísico, real.
O perigo de idolatrar quem mostra Jesus também. Tem outro ponto importante. Deus usa atores, diretores, roteiristas, pregadores, youtubers, mas nenhum deles é o próprio Cristo. Quando pessoas se ajoelham para a imagem, seja de quem for, de um ator, seja de quem for, e faz isso ali um lema para ele, da vida dele, isso passa do limite. Quando a gente trata a série ou filme como se fosse Bíblia 2.0, também passa do limite. O próprio Robert Powell se assustou ao ver gente o adorando e precisou dizer: eu sou apenas um ator, gente. Só Jesus merece sua adoração. E Jonathan Hulme também vive lembrando: o objetivo de Ted Chosen não é apontar para ele, mas é para Cristo. Então, duas coisas ao mesmo tempo. Reconhecemos o peso espiritual de interpretar Jesus e, segundo, recusamos transformar o ator, seja quem for, em um ídolo espiritual. E o que isso tudo tem a ver comigo e com você? Talvez você pense: eu não sou ator, não estou em série nenhuma assistindo, isso não tem nada a ver comigo. Tem muito. Toda vez que você decide viver Jesus de forma clara, obedecer o Evangelho, os Evangelhos, lá no seu trabalho, na faculdade, na internet, prega Jesus, o inferno também não gosta e vai se levantar. Quando você começa a evangelizar, gravar vídeos, liderar célula, pregar, discipular, as batalhas vão aumentar. Ataques na mente, desânimo, tentação para você parar, cansaço, conflitos dentro de casa, muita coisa se intensifica. Então já fica o alerta. A diferença é que enquanto eles enfrentam isso num set gigante aí de plataforma digital, você enfrenta no seu quarto, na sua rotina, na sua família. Mas a mesma arma serve para todos. Vida de oração, palavra, jejum, comunhão, vigilância e o escudo da palavra. Entendeu? Um recado para todos nós hoje não tenha medo. Não tenha medo de servir a Deus, não tenha medo de se entregar a Deus. Por mais que o inimigo se levante, a vitória do servo de Deus em Cristo Jesus é garantida. Se o diabo se incomoda tanto com quem mostra Jesus, é porque Jesus ainda está salvando muita gente e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se há guerra é porque há algo precioso sendo defendido. Então, em vez de idolatrar ou ter pena dos atores, vamos orar por eles. Orar pela equipe de Ted Chosen e por todas as produções que anunciam o Evangelho. E também nos posicionar na nossa própria missão aqui na terra, seja aí na sua congregação, na sua igreja, onde você estiver. Não recua, tá bom? Resista o diabo, ele fugirá de vós. Se essa palavra falou com você, faz parte da batalha da sua vida, deixe teu like aqui, se inscreva no canal para caminhar junto na fé e comenta: Jesus fortalece quem leva teu nome ao mundo. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama Ted Chosen ou que trabalha também para pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Porque no fim, por trás de toda polêmica, toda dor, todo ataque espiritual, a história continua sendo sobre ele, sobre Jesus, o único que venceu a cruz, o inferno e toda a guerra espiritual e que continua alcançando pessoas até pelos bastidores de um set de filmagem. Deus te abençoe hoje e sempre. Paz.